Olá pessoal, vamos avançando aqui no nosso estudo da Lei 9784, Lei do Processo Administrativo no âmbito federal. Agora, já falamos aí de vários aspectos da instauração, vários aspectos gerais aí do processo administrativo. Vamos entrar agora no estudo da instrução, que é a segunda fase do trâmite aí do processo administrativo. Lembre-se, instauração, instrução e decisão. Essa fase de instrução é a fase probatória do processo, a fase em que a administração vai atrás das provas, vai trazer documentos, vai pedir perícia para chegar a uma conclusão segura, para materializar aí o princípio da verdade material e da verdade real, que é o que guia o processo administrativo. A administração tenta trazer para dentro do processo provas do que efetivamente ocorreu na realidade, no mundo dos fatos. Essa fase tem a finalidade de fornecer segurança ao administrador na hora de julgar, para que ele conheça efetivamente os fatos como eles realmente aconteceram. Então, encerrada a instrução, a autoridade vai poder julgar de acordo com aquelas provas colhidas ali nos autos. O artigo 29 é um bom dispositivo para a gente começar apreciando esse tema. Olha aqui o princípio do impulso de ofício do processo administrativo. Artigo 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias. O que é isso, pessoal? Princípio do impulso oficial. É a administração quem tem a responsabilidade de empurrar o processo e de trazer elementos probatórios para dentro do processo. Só que, obviamente, a lei não retira do interessado o direito também de requerer a produção de provas. Há a ressalva na parte final do artigo 29 de que, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias, ou seja, os interessados no processo podem pedir à administração que produza a prova A ou produza a prova B. Olha o parágrafo 2º aqui do artigo 29. Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar do modo menos oneroso para estes. Esse pedido de provas aqui dos interessados, essa prova, ao ser produzida pela administração, deve ser produzida de modo menos oneroso possível para o administrado. E, obviamente, como não poderia deixar de ser, é inadmissível no processo administrativo a prova obtida por meio ilícito. O que é isso, pessoal? Uma escuta telefônica ilegal, uma escuta telefônica que não foi autorizada pelo juiz, aquele grampo telefônico feito pelo Araponga, não pode servir de prova aqui no processo administrativo. Por quê? Porque não foi autorizado esse grampo, essa escuta telefônica, por um juiz. Da mesma forma, dados sigilosos, dados bancários, não podem ser admitidos aqui se não foram legitimamente colhidos por meio de uma decisão judicial. Então, não se admite no processo administrativo as provas obtidas por meio ilícito. Lembre-se que é a administração quem tem a responsabilidade de pôr prova aí dentro do processo, mas que os interessados também podem pedir a produção dessa prova. E por que os interessados podem pedir? Porque no processo administrativo é garantido o contraditório e a ampla defesa. Essas provas que os particulares podem pedir são documentos, juntada de documentos, realização de perícias, realização de diligências e etc. E ao final aí, nós vamos ver dessas provas, a parte interessada pode inclusive apresentar alegações finais sobre o processo. Dentro ainda da garantia do contraditório e ampla defesa, é importante a gente destacar o artigo 46 da Lei 9784 de 99. Vamos para a tela.
Os interessados têm direito à vista do processo e obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem. Então, os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias dele, obviamente ressalvados os dados protegidos por sigilos e relativos à violação de direito à privacidade, à honra e à imagem de terceiros. Eu falei que, pelo impulso oficial, a administração que tem a responsabilidade de trazer provas para dentro do processo. Mas cabe ao interessado a prova dos fatos que tem alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto do artigo 37 nessa lei. O que isso quer dizer? Que o interessado tem que produzir as provas daquilo que ele alega, mas a administração também pode correr atrás dessas provas, porque a ela importa a verdade material. Artigo 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá de ofício a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias. Aqui, mais uma vez, pessoal, a administração que dá o impulso do processo, inclusive quanto às provas. Só que o interessado também pode pedir provas. Quando o interessado pede provas que estão sob o poder da administração, por exemplo, ele está lá falando que no ano de 1998 foi deferido um direito idêntico a Maria, que trabalha com ele, direito esse que ele está requerendo agora. Ele falou isso, esse processo de 1998, obviamente, foi um processo administrativo, está em poder da administração. Então, quando o documento estiver em poder da administração e ele é mencionado, ele é requerido como uma prova do interessado, a administração tem que se mexer, correr atrás desse documento e trazer ele para o processo. É isso que determina o artigo 37 da Lei 9784. Quando o interessado declarar que esses fatos estão em poder da administração, ela deve trazer esse fato, esse documento para o processo, até mesmo de ofício. Lembre-se que, se o interessado alega que um fato ocorreu, ele que deve provar esse fato, mas a administração, ao mesmo tempo, pode também trazer provas desse fato para dentro do processo. Outro artigo relevante referente à instrução é o artigo 38 da Lei 9784. Na fase instrutória, obviamente, o interessado pode juntar documentos, juntar pareceres, requerer diligências e perícias e promover alegações referentes à matéria objeto de discussão. Além disso, uma questão relevantíssima decorrente da ampla defesa do contraditório é aquele fato de que esses documentos trazidos pelo interessado, essas alegações do interessado, devem sim ser consideradas pela autoridade no momento de decidir. O contraditório em ampla defesa não é meramente formal, não é uma letra morta. Ele deve ser seguido, deve ser observado e na hora de decidir, os elementos trazidos pelo interessado devem ser levados em consideração pela autoridade. É isso que diz o artigo 38, parágrafo 1º da Lei 9784, que vamos ler agora. Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão. Somente poderão ser recusados, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Vejam, pessoal, que a lei leva a sério o princípio do contraditório e da ampla defesa aqui no processo administrativo. As razões, os elementos dos interessados devem ser considerados no momento de decidir e só pode se indeferir prova pedida por um interessado se essa prova for ilícita, protelatória ou impertinente. Então, muito cuidado com isso.
a Lei 9784 leva a sério o princípio do contraditório e da ampla defesa. Quando chega nessa fase de instrução, os interessados eles devem ser intimados a apresentar provas no prazo de 3 dias úteis antecedentes à realização dessas provas. Veja a redação do artigo 41. Os interessados são intimados de prova ou diligência ordenada com antecedência mínima de 3 dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização. Mais uma vez, o prazo regra aqui para os interessados se manifestarem de 3 dias úteis anteriores à realização da prova ou da diligência. Então, se a administração vai realizar uma perícia, ela tem que intimar o interessado 3 dias úteis antes da realização dessa perícia de que a perícia vai ocorrer. Se a administração determina a realização de uma diligência para o dia 10 de fevereiro de 2014, ela vai ter que intimar o interessado 3 dias úteis antes dessa data, informando ao interessado que essa diligência vai ocorrer. Então, mais uma vez, o prazo de 3 dias úteis anteriores da ocorrência da data do fato. Já mencionamos aqui vários aspectos relativos à instrução, especialmente aqueles relativos à possibilidade de instrução de postulação probatória aí do interessado. Vimos aí que o dever é da administração, mas o interessado pode requerer sim, pode juntar pareceres, juntar documentos, pode requerer inclusive que a administração junte ao processo um documento que esteja em seu poder. Outro tema relevante sobre a instrução é a questão das audiências públicas. Quando o assunto for de interesse geral, a administração pode promover a abertura de audiência pública para que todos os interessados venham e dê sua opinião sobre esse processo administrativo. É um instrumento que o cidadão tem, um instrumento bastante democrático que o cidadão tem, em que a administração abre as suas portas para que esse cidadão venha contribuir com ideias e com a melhor forma de se consagrar, de se realizar, de se implementar aquela política pública envolvida no processo administrativo. Então, essa audiência pública ela tem previsão no artigo 31 da Lei 9784, que assim dispõe. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos, fixando-se prazo para oferecimento de alegações escritas. O comparecimento à consulta pública não confere por si a condição de interessado no processo, mas confere o direito de obter da administração resposta fundamentada, que poderá ser comum a todas as alegações substancialmente iguais. Artigo 32. Antes de tomada da decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública para debates sobre a matéria do processo. Então, se o assunto for de interesse geral, pode haver consulta pública para que terceiros venham se manifestar dentro do processo administrativo. E também, se houver uma matéria muito relevante, pode haver audiência pública para que dentro dessa audiência haja debates entre os interessados, entre a população do local. Então, pode haver tanto audiência pública como consulta pública, que são formas democráticas de participação dos interessados nas decisões administrativas. Essa questão das audiências da consulta pública são elementos importantes para você saber que existem essas formas de participação democrática do cidadão na gestão aí dos problemas da administração pública federal. Adiante, pessoal.
A lei trata também de pareceres, dos pareceres que devem ser tomados aí para instruir os processos administrativos. Esses pareceres têm um prazo de 15 dias para chegarem no processo. O prazo normal para edição de um parecer, segundo a Lei 9784, é o prazo de 15 dias. Aí, a consequência para o parecer, se ele chega ou não ao processo, depende da sua natureza. Se o parecer for obrigatório e vinculante, se ele não é emitido nesse prazo de 15 dias, o processo vai ter que ser paralisado, porque o parecer ele é obrigatório e a resposta que o parecerista der vai ser vinculante para a administração. Nessa hipótese de parecer vinculante e obrigatório, se ele não chega nos 15 dias, a autoridade vai ter que esperar a decisão chegar e vai mandar responsabilizar esse parecerista pela demora, porque ele está atrasando o andamento da administração. Agora, se o parecer é obrigatório e não é vinculante, e esse parecer atrasa, a autoridade vai decidir sem o parecer mesmo e vai decidir por conta própria, porque esse parecer, embora obrigatório, ele não é vinculante. E por fim, se o parecer não é obrigatório e não chega no prazo, aí o administrador não está nem aí, vai decidir sem o parecer mesmo, normalmente podendo proferir essa decisão. E nessas hipóteses de atraso, em que o parecer não chega em 15 dias, o gestor vai responsabilizar o parecerista pelo atraso. Pessoal, chegamos aqui para a reta final da fase de instrução no processo administrativo. Já falamos aí que o interessado vai poder produzir provas, mas que a responsabilidade de trazer provas é da administração, porque ela está interessada na verdade material. Mas o interessado, ele vai poder pedir perícia, pedir para juntar documentos que estão em poderes da administração, ele vai poder acompanhar, ter vista, ter cópia, é a ampla defesa garantida a ele. E essa ampla defesa, esses elementos que ele trouxe para dentro do processo, tem que ser considerados no momento da decisão da autoridade. Aí, colheram-se várias provas, já se formulou consulta pública, audiência pública, pareceres, perícia, o processo está robusto, vários volumes de provas e mais provas. E agora, o que vai acontecer? Vai se intimar o interessado para apresentar alegações finais no prazo de 10 dias. Então, o interessado tem 10 dias para falar sobre tudo o que aconteceu no processo e defender o seu direito. Depois que houve as alegações finais, o que vai acontecer, pessoal? Relatório final. Artigo 47 da Lei 9784. O órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão final, o órgão de instrução, aquele que está lidando com as provas, o órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão final, elaborará relatório indicando o pedido inicial, o conteúdo das fases do procedimento e formulará proposta de decisão objetivamente justificada, encaminhando o processo à autoridade competente. Então, se num processo o órgão que formulou a toda a fase instrutória não for o mesmo competente para julgar, se esse órgão não for competente para julgar, deve-se fazer um relatório final em que esse órgão instrutório ele vai ser conclusivo sobre a posição que a autoridade competente vai ter que adotar. Então, se o órgão de instrução não for competente para emitir a decisão final, ele vai elaborar um relatório indicando o pedido inicial, o conteúdo das fases de procedimento e formulará proposta de decisão justificada, ou seja, um relatório conclusivo para que a autoridade venha e bata o martelo, no caso. Então, recapitulando, instauração aqui de ofício ou por provocação, aí começa a instrução.
Instrução vem junto a provas, documentos, perícia, audiência pública, consulta pública, parecer e etc. Aqui, chegando na fase final da instrução, vem as alegações finais. E a última etapa da instrução é o relatório final. Aqui é a instrução. Depois que acabou a instrução, aqui vem a decisão. Essas alegações finais do interessado é no prazo de 10 dias. O relatório final tem que ser conclusivo, ou seja, ele tem que opinar pelo deferimento ou indeferimento do pedido inicial. Lembre-se aqui, alegações finais, artigo 44, 10 dias. E o que é isso, professor? Providências cautelares que você não falou. Olha só o que diz o artigo 45, meu caro. Em caso de risco iminente, a administração pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem prévia manifestação do interessado. Isso aqui são hipóteses esdrúxulas de risco iminente, em que a administração deve verificar lá a urgência do caso, o risco envolvido e adotar uma providência drástica de momento ali para estancar, para paralisar aquele risco, para evitar danos maiores. Então, se por exemplo, uma empresa pública recebe um pedido de um interessado, de um hacker, por exemplo, falando para que dê acesso a ele a um determinado sistema de informática. E aí, essa empresa pública verifica que esse hacker está no caminho certo para arrombar toda a estrutura de informática dessa empresa. Então, cautelarmente, sem qualquer informação ao interessado, a administração lá, a empresa pública, pode alterar toda a configuração do seu sistema de informática como uma medida cauteladora para evitar a bula no sistema. Então, são situações de risco iminente, situações excepcionais. A administração pode sim tomar medidas acauteladoras no curso do processo administrativo. Então, com essas informações preciosas, a gente encerra a fase de instrução. Lembre-se dos detalhes, lembre-se que o prazo para as alegações finais é de 10 dias. Lembre-se que o interessado pode pedir produção de provas, pode trazer documentos e elementos para o processo. Lembre-se que é a administração que tem que impulsionar a fase instrutória, mas se o interessado requerer uma prova que está em poder da administração, ela tem que mostrar nos autos. Lembre-se também que o processo administrativo não admite as provas obtidas por meio ilícito. E lembre-se que a última fase da instrução é o relatório final, quando a comissão que atuou na instrução não for competente para dar decisão, ela dá um relatório final conclusivo. Com esse resumo, a gente pode ir para as questões de concurso, para você ver que esse tema cai e esse tema é cobrado sim nas provas que estão por aí. Muita atenção nos dispositivos legais, pessoal. Mais uma vez eu rememoro a você, é fundamental, é determinante que você leia a lei. Então, vamos aqui para a tela fazer algumas questões. Questão da Fundação Carlos Chagas, 2013. No curso de processo administrativo, a autoridade responsável pela condução do mesmo deixou de dar-lhe regular andamento. O interessado, com o objetivo de entender as razões da paralisação, solicitou cópia dos principais documentos integrantes dos autos. Então, o interessado solicitou cópia. De acordo com as disposições da Lei 9784, a. O impulso do processo deve se dar de ofício. Correto até aqui. Não cabendo ao interessado provocar seu andamento. Errado. O interessado tem direito, sim, até mesmo de pleitear a produção de provas e etc. Letra B. Os atos do processo são sigilosos.
Processo administrativo é sigiloso em regra? Não. Excepcionalmente que eles vão ser sigilosos. Mas a regra é que eles são públicos. C. O interessado deve constituir advogado para obter vista dos autos? Não é obrigatória a constituição de advogado. O interessado pode ele mesmo ter vista dos autos. Então, ele não deve constituir advogado. É facultativo a presença do advogado em processo administrativo. Letra D. O interessado pode formular alegações e apresentar documentos, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. Correto, pessoal. Materialização do princípio da ampla defesa do contraditório. Apresentar alegações, documentos e ver considerados os seus fundamentos. Então, gabarito da questão, letra D de dado. Artigo aqui, 38, parágrafo 1º da Lei 9784 e artigo 3º, inciso 3 da 9784, também no mesmo sentido. Outra questão, pessoal. No que tange a atividade de instrução do processo administrativo no âmbito da administração pública federal, é incorreto afirmar que cabe à administração pública a prova dos fatos alegados pelo interessado em virtude do princípio do interesse público e da eficiência. Não, pessoal, olha só. Os fatos foram alegados pelo interessado. Então, se ele alegou os fatos, é ele, interessado, que tem que provar. Ele deve provar os fatos que ele alegou, pessoal. Não é a administração que tem que provar todos os fatos, não. Ele tem que provar os fatos que ele alegou. Então, cabe à administração pública a prova dos fatos alegados pelo interessado? Não, cabe a ele mesmo. Então, esse é o item incorreto. Vamos ver a letra B. O interessado poderá, antes de tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. Correto. Ele pode produzir provas, sim, junto com a administração. Letra C. Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando ilícita, impertinente, desnecessária ou protelatória. Correto. Essas provas podem sim ser indeferidas pela administração. Letra D. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de 10 dias. Correto, pessoal. Salvo se outro for legalmente fixado. Essa é a redação da lei. E, finalmente, letra E. Antes de tomada da decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública para debate sobre a matéria do processo. Correto. É possível sim a realização de audiência pública no âmbito do processo administrativo. Aqui, o artigo 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que ele tem alegado. E, por fim, em respeito à supremacia do interesse público, quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, é obrigatório ao órgão competente, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros antes da decisão do pedido, mesmo que haja prejuízo para a parte interessada. Duas coisas, pessoal. A consulta pública não é obrigatória, ela pode haver, e desde que não haja prejuízo para a parte interessada. Vamos aqui ler novamente o artigo 31 da Lei 9784. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. Então o item está errado duas vezes, porque fala que é obrigatório
e fala que mesmo que haja prejuízo para a parte interessada. Então, com isso, pessoal, nós encerramos aqui esse vídeo que conclui a fase instrutória. Entraremos logo em seguida na fase da decisão, nas questões relativas à motivação dos atos administrativos. Então, fique com a gente, muito obrigado pela atenção. Você vai passar porque você é guerreiro. Você está aqui comigo, fazendo os exercícios, aprendendo a Lei 9784. Você vai passar, meu caro. Grande abraço, sucesso!